Eu estou vivendo hoje uma situação desafiadora e quero compartilhar com você sobre isso. Antes de começar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, nutricionista de mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E eu estou aqui falando sobre Deus porque eu acredito no que a Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O trabalho que eu tenho com mulheres que querem emagrecer ou qualquer outra coisa que eu faça tem um propósito dele. Não é um trabalho por si só, não é simplesmente ajudar as pessoas a emagrecer. Qualquer coisa que eu fizesse, se eu fosse professora, bancária, servente, funcionária pública, trabalhasse numa padaria, enfim, qualquer coisa que eu fizesse seria para servir ao reino de Deus. E a partir do momento que eu entendi isso, toda a minha vida mudou, toda a forma como eu vivo, toda a forma como eu educo meus filhos, tudo que eu ensino para eles, toda a maneira que eu encaro todas as coisas. E hoje, especificamente, eu estou vivendo uma situação desafiadora. Mas qual é a diferença de passar por uma situação desafiadora com Deus e sem Deus, uma vez que todos os seres humanos passam por isso? Eu aprendi a viver o desafio com tranquilidade, com paz. Não existe desespero, não existe uma dor além da dor inerente à situação. Não existe uma potencialização daquilo dali, uma imaginação ansiosa do que está por vir, uma imaginação catastrófica de que vai ser pior, de que vai ser isso, que vai ser aquilo. Não. Eu simplesmente entendo que é algo pelo qual eu preciso passar, que isso faz parte de um processo de aprendizado e transformação e de que isso vai ser revertido para o meu bem e para o bem das pessoas, uma vez que eu vou transbordar todo o aprendizado que eu passo na situação para alguém ou para alguéms, para muitas pessoas. E eu não preciso construir esse pensamento todo que eu acabei de te dizer, porque isso já é inerente às coisas que eu passo, porque eu fui aprendendo sobre isso ao longo do tempo, das coisas que eu fui vivendo com Deus. E ontem eu estava conversando com uma pessoa que está passando por uma situação difícil e essa pessoa falou: você passou por isso com o seu sobrinho? Você ficou 1 ano e meio com seu sobrinho doente? Você sabe o quanto é difícil passar por uma situação assim? Eu falei: eu sei o quanto é difícil, mas eu não passei pela situação da mesma forma como você está passando, porque você está pensando em fazer tudo de acordo com o que a sua mente te entrega. As respostas dos desafios, daquele momento que você não sabe para onde vai, você não consegue ver saída, você está buscando as respostas disso na sua mente. Você está tentando fazer tudo na sua força. O que você diz ou não que você é capaz de passar, você diz baseado em quem você é. Agora, quando você traz Deus junto com você, tudo muda, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho. A Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais nós somos fracos e entregamos nossas fragilidades a Deus, mais Ele se aperfeiçoa em nós e faz o que nós não somos capazes de fazer. A nossa mente humana, corrompida pelas nossas emoções, não vai achar solução para as questões, porque a solução para as questões estão lá no nosso subconsciente, numa área da nossa mente que não é acessível conscientemente. Então, para a gente acessar isso, a gente tem que parar, a gente tem que acalmar a mente, a gente tem que afastar as emoções de medo, de raiva, de inconformismo, de falta de perdão, para que o Espírito Santo possa começar a se movimentar e se sobressair ao que a gente está sentindo. E aqui em Colossenses 1, 13 até 20, fala o seguinte: Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu não precisaria nem continuar. Se a gente pensa que a gente vive a nossa vida toda não mais no reino das trevas, perdida, no meio do pecado, não que a gente não vá pecar, mas não viver em pecado, se a gente sai desse reino, passa a viver no reino do Filho do seu amor, todos os nossos problemas estão resolvidos. E nesse reino nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ai, eu amo isso. Eu imagino você fazendo um desenho, um papel, e aí você faz a terra, o chão, e você imagina que Jesus está ali por cima, e nele tudo subsiste. Tudo está abaixo dele. Então todos os seus problemas, todos os seus desafios, toda doença, toda injustiça, toda mentira, toda falta de dinheiro, toda tristeza, tudo está abaixo dele. Nele tudo subsiste, ou seja, ele está acima de todas essas coisas. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja não é a casinha, a estrutura física, né? As paredes. A igreja, a Bíblia diz que a igreja somos nós, é o povo de Deus. Ele, Cristo, é o princípio,
o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso a Bíblia também diz que Jesus é o nome sobre todo nome. Tem uma música que diz: nada resiste ao nome de Jesus, ou seja, qualquer problema que você estiver vivendo é menor do que Jesus. Qualquer dor é menor do que o amor de Jesus por você e do amor da relação que você também pode ter com ele. Então nele tudo subsiste. Ele é acima de todas as coisas. Ele é o nome sobre todo nome, ou seja, não existe situação difícil, complicada, obscura, que pareça sem solução, que seja resistente ao nome de Jesus. Agora, como o nome de Jesus é posto nessa situação? Através de você. É você que vai declarar o nome de Jesus, o poder de Jesus sobre aquilo, a entrada de Jesus naquilo. Jesus traz luz para qualquer treva. E o que é a treva? Aqui eu comecei falando, ele nos libertou do império das trevas. As trevas são coisas escuras, escondidas, coisas que a gente não consegue ter acesso, são coisas ligadas ao mundo espiritual maligno, são laços, coisas confusas que não se resolvem. Sabe aquelas coisas que não se resolvem? Aqueles problemas recorrentes que parece que você é jogado no meio daquilo e você não consegue achar uma saída? Isso é a treva. E Jesus entra com a sua luz, dissipando todas essas trevas. Tudo isso está na Bíblia. E para a gente entender sobre isso, a gente precisa ler a Bíblia e ler com olhos espirituais, para de fato, espiritualmente, a gente entender o que aquilo ali está querendo dizer. Muitas vezes a gente não entende o que a Bíblia está dizendo. E aí, todas as vezes que isso aconteceu, eu ia para o Google, pesquisava numa outra versão, numa versão mais atualizada, com outras palavras, pesquisava o significado daquelas palavras, até que pudesse entrar no meu coração que de fato aquilo dali estava sendo dito a mim. Então hoje, nesse momento, passando por uma situação desafiadora, eu passo com muita tranquilidade, porque eu sei que Jesus vai trazer a solução. Eu não tenho dúvidas de que eu preciso passar por isso, porque a vida é desse jeito. Não tenho dúvida de que eu vou aprender muitas coisas nessa situação, de que essa situação vai me fazer ser mais forte, mais íntima de Deus, e cada desafio que eu viver vai ter menos poder sobre mim, porque a minha mente está cada vez mais habilitada a passar por desafios, e espiritualmente o reino das trevas sabe que eu não vou desistir, eu não vou buscar outros caminhos para resolver as minhas demandas que não seja através de Jesus. Eu não vou ceder às minhas emoções e colocar elas no altar do meu coração ao invés de Jesus. E um processo de emagrecimento que envolve todo um processo de mudança definitiva passa por isso. É muito alinhado com isso. Você vai passando por um processo de mudança e vários desafios vão acontecendo. Você quer fazer atividade física, outra hora não quer. Hoje no meu programa de emagrecimento, que é o Mood, a gente tem um grupo de WhatsApp e a pessoa escreveu assim: estou desesperada, tô fazendo tudo certinho e de repente eu ganhei 3 quilos, se eu não me engano. E aí a outra nutricionista que trabalha comigo respondeu antes de mim e perguntou o que ela estava fazendo, tal, o que tinha mudado, e ela falou: esfriou o tempo e eu parei de fazer natação. Aí ela respondeu: então não tá. Ela falou: não mudei nada e tal. Aí a nutricionista respondeu: então você mudou alguma coisa, e alguma coisa importante, você tava fazendo atividade física e parou. Aí ela falou: realmente, eu vou começar a fazer esteira. Ou seja, ela tem a esteira acessível e ela simplesmente não fez. Ela esperou alguém dizer pra ela uma coisa óbvia, que se ela tá num processo de emagrecimento, tava fazendo atividade física, ficou frio, não deu pra fazer a natação, vai fazer outra coisa. E ela tem a esteira disponível e não estava fazendo. Então, esses desafios e essas incapacidades de enxergar a solução diante dos nossos olhos vai acontecer. Agora, quando a gente se mantém no caminho, sem ceder às nossas emoções, sem largar tudo, sem desistir do processo de transformação completa até você atravessar aquilo tudo, o caminho sempre vai te levar para a vitória. Então, hoje, essa é a minha reflexão com você. Eu te estimulo, te incentivo a colocar o nome de Jesus acima de todas as coisas, porque fazendo isso, não importa o desafio que você vai passar na sua vida, você sempre vai passar por ele e sair mais forte. Por mais difícil, desagradável, desconfortável que seja um desafio, o resultado bom que vai vir dele vai ser infinitamente maior do que passar por ele. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.